CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Écio. O BNDES vai voltar a financiar obras em países vizinhos? Pois é, essa visita, né, de Lula ao presidente da Argentina, no encontro bilateral que está acontecendo lá, trouxe justamente esse pronunciamento, né, de Lula, dizendo que vai voltar a financiar obras no exterior. E aí vale lembrar que o BNDES é o principal banco, né, que faz isso, e que ele não financia projetos no exterior desde 2016. Tá? Entre 1998 e 2015, o BNDES desembolsou 10,4 bilhões de dólares para 15 países, retornando aí 12,8 bilhões até setembro de 2022. Tá? Então, como um banco, ele emprestou e recebeu de volta. Desse total, 89% foram em favor de 6 países, né, que aí vem em primeiro lugar Angola, com 3,2 bilhões, a Argentina, com 2 bilhões, Venezuela, com 1,5 bilhões, República Dominicana, com 1,2 bilhão, e Equador, com 680 milhões. Cuba também recebeu 660 milhões e os demais países 1,1. Tá? Então, desses países, 3 estão inadimplentes, sendo eles a Venezuela, com 681 milhões de inadimplência, Cuba, com 226 milhões, e Moçambique, com 122. Isso de um total, né, de 1,03 bilhão acumulado até setembro de 2022. E aí ainda existem outros 573 milhões de dólares que estão por vencer, mas ainda não estão inadimplentes. Né? Então, o ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, frisou que o BNDES vai financiar dutos produzidos no Brasil por uma empresa brasileira e estimou que o crédito vai ser de aproximadamente 820 milhões de dólares. O prazo de implantação ainda está em discussão, mas deve ser realizado esse ano. Segundo Lula, o BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia, ajudando empresas brasileiras no exterior e os países vizinhos a crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil, que, segundo ele, vai ser protagonista no financiamento dos grandes projetos. Só que aí é o seguinte, o Brasil tem um grande déficit de investimentos em infraestrutura. O agronegócio brasileiro, por exemplo, é o mais competitivo no mundo, né, até a porta da fazenda, por conta dos recursos naturais, o clima ideal, as terras férteis que nós temos. Mas da porta da fazenda até chegar ao consumidor, a gente termina perdendo em competitividade na logística. E perde justamente para países como Estados Unidos e a própria Argentina. São concorrentes nossos no agronegócio e que têm uma estrutura de escoamento de produtos com ferrovias e portos que nos deixam para trás. Tá? Além disso, você tem uma série de investimentos aqui no Brasil inacabados. Né? Eu hoje, por exemplo, estava conversando com um empresário lá de Caruaru, em Santa Cruz, Capibaribe, e ele estava dizendo, olha, aqui em Santa Cruz falta um trecho muito pequeno, né, para chegar a água até Santa Cruz, Capibaribe. E você vê que isso traria um grande diferencial. A finalização da duplicação da BR-104, e aí tem uma infinidade de obras que ajudariam e muito, né, a economia brasileira a crescer mais, né, e, por outro lado, você tem um orçamento que já é deficitário, não tem espaço para fazer investimentos, então você tem que contar com recursos do BNDES, certo? Então, essa é uma problemática grande. Nos últimos anos, como eu mencionei, o que é que avançou? Avançou uma mudança através de marcos, né, de saneamento, de ferrovia, de portos e aeroportos e assim por diante, que trouxeram um investimento privado, né, para fazer esses investimentos aqui em infraestrutura na economia brasileira. Então, essa também é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Tá? Esse modelo, no passado, não deu certo, né? Você priorizou mais investimento em outros países e não investiu aqui, e
é um problema que pode voltar novamente a ser utilizado, é um programa que pode ser utilizado novamente. E eu nem vou entrar na questão da corrupção, né, que a gente viu lá no passado com a Lava Jato, que teve sérios problemas. Tá certo. Écio, muito obrigada. Até amanhã. Tá joia? Um abraço a todos, até amanhã.